Continuando, vamos começar a falar dessas partes propriamente ditas, tá? Então, agora a gente vai começar a falar aqui, por exemplo, ó, da primeira parte. Tá? A gente vai começar aqui, ó, nariz, cavidade nasal, e a gente vai seguir nessa sequência a nossa aula agora. Combinado? Então, tá bem. Então, vamos lá. Vamos começar a falar pelo nariz. O nariz é uma estrutura que a gente chama de estrutura externa, é da parte condutora, certo? E ele vai ter algumas partes, tá? Quando a gente olha aqui, olha, a gente já consegue perceber que o nariz, né, quando aqui no esqueleto, ele é formado por ossos. Tá vendo aqui, ó? Ele é formado por ossos, certo? Ele vai ter aqui, ó, osso nasal, certo? Vai ter aqui, ó, as maxilas, certo? Vai ter parte do osso frontal aqui, ó, formando o nariz. A gente vai ter aqui embaixo, ó, o vômer, lembra lá do vômer? A gente vai ter aqui lâmina perpendicular do etimoide, tá? Todos que fazem parte do nariz. Quando você olha esse outro crânio aqui, ó, numa vista lateral, você percebe que parece que falta, né, aqui, ó, um contorno do nariz, né? Esse contorno, toda essa parte aqui, ele vai ser preenchido por cartilagens, que nós já vamos ver daqui a pouquinho, combinado? Então, quando a gente começa a estudar agora o nariz propriamente dito, a gente vê que ele tem algumas partes. Aqui em cima, onde o nariz começa, né, a gente pode chamar de raiz, né? Toda essa parte aqui eu chamo de dorso, e essa ponta aqui a gente chama de ápice, certo? Essa abertura por onde o ar vai entrar, a gente chama de narinas. E aqui nas narinas, por dentro, a gente vai ter uma série de pelos, tá? Esses pelos vão atuar já como uma primeira grande barreira para as partículas, tá? Então, insetos, partículas maiores vão ter dificuldade de adentrar ao nosso nariz devido a essas vibriças, tá? Então, não são pelos, aqui são pelos, mas que recebem esse nome especial de vibriças, certo? Essa mesma parte que por dentro aqui tem as vibriças, essa parte aqui, olha, a gente chama de vestíbulo do nariz. Lembra que a gente já falou sobre isso? Vestíbulo quer dizer entrada. Quando a gente entra na faculdade, a gente presta o quê? Vestibular, certo? Porque a gente está entrando na faculdade. Então, aqui na anatomia, quando você vê alguma estrutura aí chamada de vestíbulo, você pode deduzir que ela vai estar na entrada, próximo à entrada de alguma estrutura ou órgão, ok? Então, aqui, olha, essa parte a gente chama de vestíbulo, quando a gente olha por dentro. Quando a gente olha por fora, essa parte a gente vai chamar de asa do nariz, ok? Asa do nariz. Tudo bem, crianças? Até aqui? Ótimo. Quando a gente olha aqui, olha, nessa próxima imagem, a gente vai ver aquele preenchimento que eu falei para vocês, né? Que o contorno lá do nariz era formado por cartilagens. Aqui a gente está olhando essa parte aqui, ó. Deixa eu colocar uma caneta mais grossa para a gente ver aqui, ó. Essa parte aqui, olha, tá? Que divide o nosso nariz no meio, que a gente chama de septo nasal, a gente está olhando ela aqui de lado, tá? Então, a gente vê aqui, olha, um osso que a gente já conhece, que é o etimoide, certo? Com a lâmina perpendicular dele, olha, dentro da cavidade nasal. A gente vê um outro osso que também a gente já conhece, que é o vômer, certo? Esses dois ossos, aqui na região mais anterior, eles vão ser preenchidos por uma cartilagem, ó, tá? Preenchidos por uma cartilagem. Tudo bem? Quando a gente olha por fora, olha, a gente tem algumas cartilagens. Então, por exemplo, a gente tem aqui, ó, essa cartilagem do septo. A gente tem aqui as cartilagens alares maiores. Aqui atrás a gente tem cartilagem alar. Alar quer dizer asa, tá? Alar maior, alar menor, certo? Então, são cartilagens que formam toda essa proeminência aí do nariz, certo? Ainda aí em cavidade nasal, a gente vai estudar agora um pouquinho os limites da cavidade nasal. Sabe quando sua mãe fala para você assim, menino, tudo tem limite? Então, o que sua mãe está te fazendo? Ensinando anatomia, certo? A cavidade nasal tem limites. Até onde a cavidade nasal? A cavidade nasal, ela vai iniciar
nas narinas, tá? Que são essa abertura anterior, que a gente já falou lá onde tem as vibriças, tá? Então, a gente fala que o limite anterior são as narinas. E ela vai se estender até essa abertura aqui atrás, ó, chamada de coânus, tá? Coânus. Então, o coânus, na verdade, ele, podemos dizer que ele não existe, tá? Porque ele é uma abertura, tá? Se a gente pegar uma porta, se a gente falar um batente da porta, a gente sabe que é a lateral, certo? A porta é a folha que a gente abre e fecha. E esse espaço onde a gente passa é um espaço. Aqui é a mesma coisa, tá? O coânus, a gente consegue passar o dedo aqui atrás, ó, a gente consegue entrar por aqui, tá? Então, a gente está vendo aqui o septo nasal, aqui ele de osso e cartilagem, aqui ele já recoberto por mucosa. Então, a gente está vendo lá atrás, né? A gente estaria vendo uma das cavidades, né, do nariz, né, uma das cavidades nasais, e ela vai começar na narina e vai até essa abertura aqui, chamada de coânus. Isso acontece dos dois lados, tá? Então, limite anterior, narinas, limite posterior, coânus. E aqui na parte de cima, ó, o limite superior, né, como se fosse o teto. A gente tem aqui alguns ossos, ó. Osso frontal, tá aqui. O osso etimoide tá aqui, tá? A gente tem aqui o osso nasal, certo? Tudo bem? Tem aqui, ó, parte do osso esfenoide, tá? Tudo formando aqui a parte de cima. Então, aqui a gente tem vários ossos. Nasal, frontal, etimoide, esfenoide, tá? E quando a gente fala de limite inferior, aí a gente está falando de outros ossos também, tá? São aqui, ó, maxila, lembra lá mais anterior, a maxila, e mais posterior, os palatinos, tá? Tudo isso a gente depois vai estudar em sistema digestório, que forma o que a gente chama de palato duro, e aqui atrás, palato mole, tá? Então, todo esse palato aqui, os ossos palatinos e as maxilas, formando o palato duro e o palato mole, formam um limite inferior da cavidade nasal. Combinado? Agora, vimos já o limite, como se fosse, né, um quadradinho. Limite anterior, posterior, superior e inferior. Agora, medialmente, quando a gente pensa que o nariz formado por duas cavidades, né, medialmente, a gente vai ter essa parede, né, aqui, ó, que a gente acabou de estudar, que forma o septo, certo? Então, medialmente, se você colocar o dedo do seu nariz aí, essa paredinha do meio, vai ser formada pela cartilagem, pela lâmina perpendicular do etimoide e pelo osso vômer, tá? Aqui, olha, já recoberto de mucosa, certo? Agora, se a gente chegar aqui e tirar isso, ó, tirei os ossos e tirei o septo como um todo, a gente vai chegar nessa visão, tá? Olha, a gente vai ter aqui a parede lateral. Na parede lateral, nós vamos ter aqui alguns ossos, tá? Um deles aqui, ó, concha nasal inferior. Lembra que a gente já estudou esse? Aqui, ó, o osso maxila. A gente vai ter aqui, ó, as outras duas conchas nasais formadas pelo osso etimoide, tá? Então, essa é a parede lateral da cavidade nasal. Quando a gente recobre ela aqui, ó, de mucosa, a gente vai ter essa formação aqui, olha, dessas conchas, dessas prateleiras aqui na lateral. Combinado? E essas conchas, elas terão nomes, tá? Elas terão nomes. Uma concha que está no nariz, certo? Está no nariz, então uma concha nasal. Uma em cima, uma no meio e uma embaixo. Como que você daria esse nome anatomicamente? Concha nasal superior, concha nasal média e concha nasal inferior, certo? Superior, médio, lembra lá dos termos de posição? Inferior. Concha nasal superior, pequenininha, do osso etimoide. Concha nasal média, também do osso etimoide. Concha nasal inferior, que é formada por um osso isoladamente, certo? Então, conchas nasais, superior, média e inferior. No meio delas, olha, como se elas fossem prateleiras mesmo, nós vamos ter aqui, olha, espaços, tá vendo? Olha, esses espaços, a gente vai chamá-los de meatos, tá? Pega o roteiro de vocês, que eu tenho certeza que está do seu ladinho. Meato. Um meato
que também está no nariz. Ó, um em cima, bem embaixo da concha nasal superior, um que está no meio e um que está embaixo. O nome deles são meatos que estão no nariz, um embaixo de cada concha. Então, eles vão seguir exatamente os mesmos nomes, tá? Meato nasal superior, meato nasal médio, meato nasal inferior. Certo, crianças? Tudo bem? Deu para entender aqui essa parte de cavidade nasal? Sim? Então, tá ótimo. Bom, continuando. O nosso nariz e a cavidade nasal, eles têm a função de umidificar o ar, porque toda essa região dentro do nariz é bastante úmida, devido à presença aí de mucosa e de muco, certo? Com isso, ou quando o ar entra, ele vai necessariamente sofrer um turbilhonamento, tá? Quando ele passa aqui, olha, no meio dessa superfície que das conchas, que está aí para aumentar a superfície, né, de contato do ar com o nariz. E ele, como o nariz é uma cavidade bastante vascularizada e quente, ele também já vai regulando a temperatura, certo? Só que o nariz, só o tempo que o ar passa pela cavidade nasal, não seria o suficiente para fazer todas essas funções tão importantes, que é de umidificar, filtrar o ar, aquecer o ar, certo? Então, para isso, nós teremos elementos que são complementares e vão estar paralelos aí à cavidade nasal, que são os seios paranasais, tá? Nós temos alguns seios paranasais. Nós temos, lembra quando a gente falou lá de ossos, dos ossos pneumáticos, né? A gente lá falou que o osso pneumático era o osso frontal, né? Que é um osso plano, mas também pneumático. A maxila, então a gente está falando aqui de seio maxilar, certo? O esfenoide, então a gente está falando de seio esfenoidal. E dentro do osso etimoide, nós temos vários seios pequenininhos, então a gente chama de células etimoidais, tá? Aqui, olha, a gente está vendo embaixo de cada um, né, dessas conchas, né, lá dos meatos, a gente vai ter uma abertura para cada um desses seios. Porque quando o ar entra, né, pela nossa cavidade nasal, por essas aberturas, ele vai entrar para dentro destes seios, que na verdade são salas, com um revestimento muito parecido com o da cavidade, tá? Com mucosa, com presença de muco. Então, são ambientes quentes, úmidos, tá? Então, as funções dos seios paranasais são exatamente as mesmas da cavidade nasal, acrescidas de algumas outras. Então, primeira função, regular a temperatura do ar que a gente inspira. Quando o ar entra pela cavidade nasal e ele faz aquele turbilhonamento lá que a gente viu nos meatos, ele vai entrar por essas aberturas para dentro dos seios. E lá dentro do seio, olha eles aqui, ó. Aqui o frontal, né? Aqui ó, o seio da maxilar, aqui sobrepostos etimoidais e esfenoidal, tá? Então, como são salinhas quentes, vai aquecer o ar. São salas quentes e úmidas, então também vai umedecer o ar e já vai aproveitar para filtrar. Elementos estranhos geralmente grudam nesse muco, tá? Que é uma substância bastante pegajosa. Fora isso, sabe quando sua mãe fala, menino, você é um cabeça de vento? O que ela está te ensinando? Anatomia, né? A nossa cabeça tem vento dentro desses ossos, desses seios paranasais. Outra função deles é tornar a nossa cabeça mais leve. Quem nunca teve sinusite? A primeira coisa que a gente tem é a cabeça pesada, né? Porque ao invés de ter ar dentro desses seios, geralmente vai ter secreção, tá? Então, uma das funções dos seios paranasais é tornar a cabeça mais leve. E fora isso, quando a gente fala, ele também é uma caixa de ressonância para a voz. Quando a gente tem sinusite e a gente está gripado, as pessoas, se alguém te ligar e está gripado, como você sabe que a pessoa está gripada? Oh, meu Deus, minha voz, né? A voz fica mais fanhosa, porque não tem ressonância. Aqueles seios que têm que estar vazios para ressoar a voz estão cheios de secreção. Então, outra função dos seios paranasais é ser uma caixa de ressonância para a voz. Nessa próxima imagem, olha, nós vamos ver alguns desses seios, tá? Ou todos. Aqui, olha, dentro do osso frontal, nós temos o seio frontal, que é um espaço, tá? Então, seio é sempre um espaço.
Olha aqui, ó, quando a gente corta a maxila, a gente não consegue vê-los por fora, eles estão dentro, tá? Quando a gente corta a maxila, olha, a gente tem o maior dos seios, que é o seio maxilar, olha, bem perto aqui das raízes dos dentes, tá? Quando a gente, olha, nessa primeira imagem aqui, ó, no corte sagital, a gente consegue ver aqui, olha, o osso esfenoide, lembra que a gente falou lá na célula turca do osso esfenoide, onde está a hipófise? Olha, bem abaixo da hipófise a gente tem aqui, olha, um seio, chamado de seio esfenoidal. E lá, lembra das conchas nasais, superior e média? Olha como elas são cheias de salinhas pequenininhas, tá? Como não é um grandão, aí a gente não chama de seio etimoidal, a gente chama de células etimoidais. Nessa imagem aqui de baixo, olha, que a gente está num corte transversal, mais ou menos na altura do olho, a gente consegue ver aqui, ó, olha o olho, nervo óptico, certo? A gente consegue ver aqui, olha, o seio esfenoidal, que nesse caso tem um septo no meio. A gente consegue ver aqui, ó, o septo nasal, tá? Esse elemento aqui no meio é o septo nasal. E nas duas laterais deles, lá as conchas, ó, com as células etimoidais. Tá? Essa próxima imagem, a gente vai ver exame. Tá? Esse aqui de baixo, ó, é um raio-x. Então, nesse raio-x, a gente consegue ver aqui, olha as órbitas, né? A pessoa tirou com o rosto elevado. Olha aqui, ó, o seio frontal, bem desenhadinho aqui, ó, bonitinho. Tá? A gente consegue ver aqui, olha, desse lado, o seio maxilar, olha, bem bonito. Agora, desse aqui, ó, a gente consegue ver o seio maxilar? Não, porque ele está cheio de secreção, uma sinusite braba, né? Olha nesses outros aqui de cima. Ambos são tomografias, tá? Nessa tomografia, olha, a gente está num corte coronal. Aqui nós estamos na região das órbitas, tá? A gente consegue ver aqui, olha, as células etimoidais. A gente consegue ver o seio maxilar aqui, olha, bem bonito, bem saliente aí, bem limpo. Dividindo o nariz no meio, olha, o septo nasal. Olha a concha nasal inferior aqui, ó. Uma concha nasal inferior, outra concha nasal inferior. Olha a concha nasal média, certo? Veja como o espaço que o ar tem para passar é um espaço bastante pequeno, tá vendo? Olha. Então, seria um pouco espaço para fazer todas as funções da cavidade nasal. Por isso que o ar vai e entra para os seios, para completar essa função. Tá? Nessa outra imagem, aqui na nossa direita, olha, também é um exame, só que olha o seio maxilar aqui, ó, já com alguma secreção. Olha desse lado, com bastante secreção. Tá? Esse indivíduo aqui na esquerda, ó, tá com uma concha nasal bastante volumosa, e deve ter com um pouquinho de sinusite aí, né? Ou de rinite alérgica. Nesse daqui a gente vê uma concha nasal com um tamanho um pouco mais próximo ao normal, apesar de ele estar com uma sinusite. Entenderam, crianças? Então, esses são os seios. Então, a gente vê aí como eles são bastante importantes, ok? Daqui a pouco a gente continua.